Amém. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Para me apresentar, eu sou a apóstola Leila, sou ministra aqui no Sonho de Deus. E eu estava ouvindo a Zelina ministrar a palavra aqui, a oferta, ela assim, e Deus vai liberar uma grande palavra, e Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, assim, porque não é ela, né? Então ela fica gerando essa expectativa no nosso coração. Mas de fato, meu coração nessa noite está cheio para aquilo que Deus irá produzir. Fala assim para mim, assim, eu sinto cheiro de chuva. Eu sinto vento. Então é tempo de florescer. Nós estamos debaixo dessa palavra profética. É tempo de florescer. Mas eu quero te falar algo. Isso não é um trocadilho de palavras, porque nós estamos na primavera. Isso não quer dizer que porque nós passamos pelo dia 22 de setembro, que nós estamos em um tempo de florescer. Porque Deus já está falando conosco sobre esse tempo de florescer desde o dia 5 de julho. Nós estávamos no inverno, quando Deus estava falando conosco sobre é tempo de florescer. Então nós não está aqui o profético de Deus, nós não estamos aqui fazendo trocadilhos de palavra, porque nós estamos na estação da primavera que as coisas irão acontecer. Mas porque nós estamos ligados naquilo que o Senhor tem gerado no Espírito. E nós estamos em um tempo profético e é um tempo de florescer. Repita comigo assim, é tempo de florescer. E como eu disse, o Senhor começou a falar conosco a respeito do tempo de florescer no dia 5 de julho. Nós estamos no inverno. E as mulheres que participam do culto das mulheres, as mulheres que não vêm estão perdendo, porque todo mês Deus libera uma palavra sobre nós. Em julho, Deus começou a falar conosco sobre levanta e vem, porque era uma nova estação sobre nós. Depois o Senhor veio e falou sobre levanta e resplandece. E o Senhor falou sobre nós também, a Wake, que foi o congresso de jovens. Então Deus está querendo falar algo conosco nesses dias. Mas o Senhor nos deu esse texto em Cantares que diz assim, ó: o meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que o inverno passou, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da pomba ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Amém? As mulheres vão lembrar que nós ministramos essa palavra. E na verdade essa palavra do florescer tem tomado uma força em nós neste tempo, nesses dias, e nós temos orado e temos buscado sobre isso. E na sexta-feira eu vou contar um pouco mais para frente de uma experiência que nós tivemos, mas de quinta para sexta-feira o Senhor falou tanto comigo como a pastora Zelinda sobre uma palavra que se chama poda. Repete comigo, poda. Falou com nós duas sobre a mesma palavra, em perspectivas diferentes. E eu quero ministrar um pouco sobre o que o Senhor falou sobre isso. Porque eu fui procurar o significado da palavra poda, né? O que ela produz, o que ela significa. Eu não sou uma pessoa muito ligada à jardinagem, a essas coisas. As minhas florzinhas em casa, normalmente, elas não duram muito, né? Então, eu gosto de comprar sempre, para minha casa ter sempre flores. E eu fui procurar um pouco sobre essa palavra e eu queria compartilhar com vocês. Então, paciência, porque eu vou ler, porque eu aprendi algumas coisas, mas eu preciso ler ainda. Diz assim, a história da poda é tão antiga quanto a história da humanidade e nos leva a um passado distante e a curiosos fatos que ocorreram, os quais, segundo historiadores, foram os responsáveis pela descoberta da poda. Alguns relatos antigos da Grécia nos indicam que quem começou a poda foi um asno e suas dentadas em ramos, inventores da poda. Outras versões se opõem à primeira, dizendo que eram ovelhas e cabras responsáveis pela poda. E há quem diga que foram eventos naturais, como chuvas de granizo, que naturalmente podaram os ramos. Vou ver o que é necessário e o que não é. Posteriormente, procurando imitar a natureza, o homem passou a fazer o uso de tesouras e facas, e assim ficou instaurada a prática da poda.
Hoje, muito difundida, a poda é considerada uma técnica cultural que altera o desenvolvimento natural da planta. Então, a poda, alguns dizem que começou com asnos, outros com ovelhas, com tudo isso, de chuva, eventos naturais, e depois o homem começou a repetir isso. Mas aqui ele fala que a poda ela é considerada uma técnica que altera o desenvolvimento natural da planta. E a poda ela é dividida em 3 maneiras. Cadê o pastor Ricardo Oliveira? Ele não está aí? Cadê você? Gente, nem de óculos, pelo amor de Deus. Quantas mãos para... O pastor Ricardo Oliveira, acho que o senhor entende um pouco mais, então ele pode, né, ver se o que eu estou falando é verdade. Mas visando essas modificações, a poda é dividida em 3 tipos de acordo com seus objetivos. Ela tem 3 podas. Uma poda se chama poda de formação. Repete comigo, poda de formação. Que ela possui o objetivo de formar as estruturas básicas da planta. A segunda poda é chamada de poda de produção ou de frutificação, que ela tem o objetivo de obter uma frutificação regular, com frutos maiores e bem desenvolvidos. E tem também o que se chama de poda de limpeza, quando ela é executada com o objetivo de manter as estruturas básicas, a sanidade da planta, e é então que nós chamamos de poda de limpeza. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o próprio Senhor nos ensina a observar a natureza. Ele mesmo fala, olha as aves, olha o lírio dos campos, observa como acontecem as coisas. Então o Senhor está querendo nos falar algumas coisas hoje através das podas. Existem 3 tipos de poda. E eu e você garanto que já passamos na nossa vida por essas podas. Estamos em estágios diferentes, né? Cada um está num estágio de poda, mas todos nós passamos por elas. Quando nós chegamos ao Senhor, nós passamos pela poda da limpeza, que é quando a gente deixa o pecado, aonde nós somos limpos, aonde muitas coisas são arrancadas da nossa vida. Todos nós passamos por essa poda da limpeza. A segunda poda, que é a poda da formação, é quando os fundamentos são gerados em nós. Quando o caráter de Cristo começa a ser gerado na nossa vida e vai nos formando, e vai gerando Cristo em nós. E a poda da frutificação é quando todos nós começamos a gerar frutos. Então, todos nós passamos por esses estágios na nossa vida. Todos nós passamos por processos de poda. A Bíblia nos diz a respeito disso. Em João 15, capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá frutos, ele limpa ou ele poda para que dê mais abundante. Se você não dá fruto, o Senhor te corta. Mas se você dá frutos, o Senhor vai te podar, para que você dê ainda mais frutos. Você entende que, na verdade, o Senhor tem construído algo na nossa vida? Esses dias o Senhor nos falou a respeito do propósito do sofrimento, que, na verdade, nada mais é do que uma poda para que nós possamos gerar mais frutos. Então, o que eu estou falando aqui nessa noite não é uma palavra pontual ou uma palavra que caiu do nada. É algo que o Senhor tem construído e edificado sobre as nossas vidas. Ele só poda aqueles que possuem frutos. E Ele poda para que deem mais frutos. Fala assim comigo, mais frutos. Todos nós temos sido podados e moldados pelo Senhor. Quantos aqui têm sido moldados pelo Senhor? Quantos aqui têm passado pelo processo da poda, né? Do Senhor gerar e formar coisas em nós, do Senhor nos limpar, do Senhor nos confrontar. Todos nós passamos por esse processo. E independente do processo, do tempo, você pode ter certeza que o Senhor vai te podar em algo. E todos nós passamos por esses três estágios da poda. E Deus tem trazido algumas coisas à nossa memória. Deus tem nos falado muito sobre decretos, sobre palavras proféticas. Né? Como eu disse, isso não é algo que Deus trouxe do nada, é algo que o Senhor tem construído.
E nós precisamos trazer à memória algumas coisas que o Senhor tem falado neste lugar. Você sabe que às vezes nós recebemos palavras proféticas que nós nos esquecemos. Nós liberamos decretos, muitas vezes que nós abrimos a nossa boca para liberar decretos na autoridade que o Senhor nos deu. E muitas vezes nós mesmos esquecemos. Mas eu sei que nada passa desapercebido. Nenhuma palavra passa desapercebida ao Senhor. Nada, né? A Bíblia diz que nenhuma palavra sai e volta ao Senhor sem que antes cumpra com o seu propósito. Então é tempo de nós trazermos à memória algumas palavras proféticas. Traz à sua memória algumas coisas que o Senhor trouxe a respeito da sua vida. Ou traga à memória alguns decretos que você fez. E foi tão interessante, só abrindo um parênteses aqui sobre essa questão de trazer à memória algumas coisas. O Kiko compartilhou aqui que o Caio teve uma infecção viral esses dias, ficou de cama. Ficou 21 dias praticamente de cama. E eu aproveitei, não estava saindo de casa mesmo, né? Estava ficando lá, eu falei assim, vou colocar minha casa em ordem. Então eu vou pegar meus armários, ainda não consegui colocar tudo em ordem, mas boa parte eu já coloquei. Né, amor? Nisso eu vou melhorando a cada dia na minha organização, aos poucos. E eu fui arrumar e colocar algumas coisas em ordem, e eu achei um caderno antigo, que a gente anotava algumas palavras proféticas. E vocês acreditam que nesse período que o Caio estava de cama, em casa, doente, eu achei esse caderninho com uma palavra profética de 2007, liberada pela profeta Pamela Kent, que dizia assim: se seus filhos ficarem enfermos, não se preocupem, porque existe uma unção de cura sobre a sua vida e você ministrará sobre eles. Amém? Você entende que essa palavra profética foi liberada em 2007? E o Senhor trouxe a minha memória nesse instante. A minha memória não, né? Trouxe no caderninho. Mas em 2007. Outra coisa que eu vou compartilhar com vocês é sobre este caderno. Este caderninho aqui é um caderninho de 2012. E que eu comecei a ler esse caderninho. E uma das coisas que eu escrevi neste caderno, não foi um caderno que só eu escrevi, muitas mulheres escreveram nele. Mas eu escrevi assim. Espera aí que eu vou achar. Nós somos mulheres fortes e valentes, que têm sido como uma semente que irá frutificar e florescer. Mas para isso é necessário que morramos com Cristo, para que possamos ressuscitar com Ele, com um só propósito e objetivo, e ainda mais apaixonadas por Ele. Eu escrevi em 2012 que nós éramos como mulheres que iríamos florescer. Então existem decretos que você libera com a sua boca, que você pode esquecer, mas nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada, nenhuma palavra profética, nada. Né? E Deus tem falado muitas coisas nesse dia, que tem sido uma construção. Que nós estamos nesse processo de poda. E uma das coisas mais lindas que eu achei a respeito de poda, é que ela produz um equilíbrio entre o crescimento e o fruto. Existem árvores que elas crescem sem serem podadas. E quando elas crescem sem serem podadas, elas ficam altas, vistosas, mas produzem frutos pequenos, de difícil acesso, e que em um ano ela dá muito fruto. E depois ela passa 2 anos sem frutificar. E a poda, ela produz esse equilíbrio. O que a poda faz? Ela traz o fruto de fácil acesso, frutos maiores e constantes. Você consegue entender, olhar isso para a sua vida e ver o que Deus tem produzido na sua vida através da poda? Se você não passar por esse processo, pode ser que você vire com uma super revelação do Senhor na sua vida, com uma profundidade tremenda, mas com frutos inacessíveis. E que você desperta, entra num ativismo e produz durante 1 ano muito fruto. E depois você fica 2 anos sem produzir absolutamente nada. Então a poda, ela te produz esse equilíbrio. Ele te poda, mas seus frutos são maiores, mais acessíveis e constantes. Amém? É isso que o Senhor está querendo produzir na nossa vida através da poda.
Ele está querendo nos fazer pessoas constantes, pessoas que são sempre abundantes, com frutos grandes, com frutos doces, acessível a qualquer pessoa. E nós vamos entrar mais nesse sentido, porque diz, né, que é importante os frutos estar em lugares acessíveis para facilitar a colheita, né? Porque nada se trata de nós. E na sexta-feira, nós estivemos aqui na intercessão e nós ministramos a respeito desse tempo de florescer. E uma das coisas que o meu pai falou é o seguinte, que a árvore não produz fruto para ela mesma. Os seus frutos não são para você mesmo. A árvore produz o fruto para que outro possa desfrutar. Então, tudo que Deus tem feito na sua vida, toda poda que você tem passado, não diz respeito à sua vida. O Senhor nos leva sempre a ampliar a nossa visão, para que a gente possa entender que a sua vida se trata de nações, que a sua vida se trata de uma geração. A sua vida, as coisas que você passa, não diz respeito a somente a você. Amplie a sua visão nesta noite, que aquilo que Deus tem produzido, o processo que o Senhor está produzindo, o fruto que Ele tem produzido na sua vida, não é somente para você. A árvore não produz fruto para ela mesma. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Frutificar para abençoar a outros. E aqui eu quero abrir um parênteses, como eu disse, desse caderno. E enquanto eu estava preparando, o Senhor falou algo comigo. Eu não sei quantas mulheres vão lembrar, mas no ano de 2012, nós fizemos um relógio de oração para o Congresso de Mulheres, que, por sinal, foi o congresso onde você foi homenageado, de 2012, que nós demos o girassol. E em 2012 nós fizemos esse caderno de oração. E o Senhor começou a ministrar algo comigo nesse caderno. Aqui, muitas mulheres escreveram seus pedidos de oração. Além do congresso, nós orávamos por este pedido. E eu quero pedir para algumas mulheres se colocarem de pé, porque foram mulheres que passaram pela poda e perseveraram e permaneceram fiéis. Então, eu queria pedir para ficar de pé a pastora Eliana, que eu vi ela aí, ela está aí. Cadê a pastora Eliana? Está dando... Mas isso vem sobre a vida dela. Hélia. Cadê a Hélia? A Hélia. Marluce. Cadê a Marluce? Inês. Pastora Adriana. Pati. Cadê a Pati? Deve estar contando. Natália Neves. Pastora Zilda, que está em casa. Ana Cristina. Lili, que está em casa com a Maitê. Cris Quintanilha. Cadê a Cris? Eu vi a Cris também por aí, dando aula. Francine. A Ana Lúcia. Ana Lúcia, não sei se está aí também. A Fran. A Laisa. Deve estar dando aula também. A Laisa. A Sheila. A Zê. A Suca. A Suca, acho que deve estar no departamento infantil também, né? Simone Pinelli. Lu Gomes. E a Tamires. Cadê a Tamires? Ah lá, chegaram. A Pati e a Suca chegaram. E eu li esse caderno, porque era um caderno aberto a todos, né? Todo mundo ia orar e orava, passava pela outra. E o Senhor me trouxe algo, porque, para ser sincera, muito sincera, nós colocamos pedidos aqui e que não foram respondidos. Muitas das coisas que nós pedimos aqui, o Senhor não respondeu. Porque, na verdade, se o Senhor respondesse, seria um fruto inacessível, alto e pequeno. E o que o Senhor queria produzir na vida de vocês era frutos acessíveis, maiores e mais saudáveis. Então, aquilo que vocês passaram neste tempo foi uma poda do Senhor, para que vocês pudessem gerar frutos
eternos. Os frutos que vocês pediram aqui, se o Senhor respondesse, amém. Mas o Senhor resolveu, através dessa poda, produzir frutos maiores. Eu estou falando aqui de mulheres que nessa época não eram ministras. Estou falando aqui da Tamires, que na época não era formada, também com um chamado profético. Estou falando aqui da Fran, que semana passada ou retrasada, esteve dando um testemunho daquilo que o Senhor produziu na sua vida, a Simone Pinelli. E depois, se vocês quiserem ler o caderninho, vocês leem. Mas o Senhor tem falado isso, foi uma poda que vocês passaram, para que vocês produzissem frutos eternos, frutos que tocassem gerações, frutos que tocassem nações. E isso não quer dizer que o Senhor não vai responder. Eu creio que o Senhor vai responder cada um dos pedidos que estavam aqui. Mas o que o Senhor queria produzir não eram frutos pequenos, eram frutos maiores, que nem vocês imaginavam que o Senhor era capaz de produzir na vida de vocês. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Nada passa desapercebido ao Senhor. O Senhor produziu frutos eternos na vida de vocês, nesse processo de poda. Amém? Depois está aqui, se vocês quiserem relembrar algumas coisas que vocês colocaram. E outra coisa que o apóstolo Eli falou na quinta-feira. Espera aí. É que a primavera na sua vida termina com um inverno na vida de outros. Repete comigo assim: a primavera na minha vida encerra o inverno na vida de outros. Porque as pessoas poderão se alimentar dos seus frutos. Porque as pessoas poderão se abrigar na sua sombra. Elas poderão ter descanso, elas poderão ter alívio quando a primavera chega na sua vida. E assim encerra o inverno na vida de outras pessoas. Amém? Isso ele ministrou na quinta-feira. E o que o Senhor gerou muito na minha vida hoje é que nós podemos gerar alívio e esperança na vida das pessoas. Que os nossos frutos precisam ser frutos acessíveis a outros. Não se trata de nós mesmos. Existem pessoas que deixam a nossa vida mais leve, que deixam a nossa vida mais gostosa, que deixam a nossa vida mais alegre. E você pode ser essa pessoa na vida de alguém. Você pode produzir alívio na vida de alguém. Você pode fazer com que o processo de Deus seja mais suave naquilo que é possível na vida de alguém. Alguém pode vir e se refrescar debaixo da tua sombra. Alguém pode desfrutar daquilo que o Senhor gerou na sua vida. Seja essa pessoa na vida de alguém. Seja essa pessoa que gera esperança na vida de alguém. E o Senhor me levou lá em Ruth e Noemi. E eu queria que vocês abrissem em Ruth, no capítulo 4, versículo 13. Ruth foi a esperança de Noemi. Não sei quantos de vocês sabem, mas Noemi era uma mulher viúva que ficou viúva também com as suas noras. As três, ela e suas duas noras perderam seu marido. E eu sei que aquela mulher se tornou uma mulher extremamente amargurada. Extremamente amargurada, perdeu tudo que ela tinha. E chegou uma hora... Nossa, eu estou com tanto calor. E chegou uma hora, olha só aqui para vocês verem no capítulo 1 ainda, não precisa abrir, onde contextualiza tudo, se você quiser ler depois. Mas chega uma hora que Noemi diz assim às noras dela: o Senhor vos dê que acheis descanso em uma casa de outro marido. Então elas a beijou e elas levantaram a voz e choraram. E se você conhece a história, vai lembrar que uma nora realmente voltou à sua terra. Mas existe uma nora que foi Ruth, que ao invés de ela achar descanso na vida de outro marido, ela escolheu produzir descanso na vida de Noemi. Ao invés dela ter descanso, ela falou assim: não, eu não te largo. E ela escolheu produzir descanso na vida de Noemi. Isso é tremendo. E você vai entender depois, porque toda a história se desenrola e ela fala, a Noemi ainda fala assim,
Ela falou assim, por mais que eu tenha esperança que ainda essa noite tivesse marido, tudo isso, ela perdeu as esperanças e ela falou assim, olha, não me chame mais Noemi, me chama Mara, porque eu sou amargurada. Então Noemi estava amargurada, mas mesmo assim Ruth escolheu produzir esperança na vida da sua sogra. Ela não largou a sua sogra por nada, mesmo podendo sair e retornar à sua terra. E então Ruth falou assim, Noemi falou assim, já então que você está comigo, eu tenho um parente próximo. Opa, olha uma esperança aí. Ela estava sem esperança, mas já que você ficou pensando bem, existe um parente aonde podemos ir. E toda a história se desenrola. E no final diz que Boaz, que era o remidor, ele se casa com Ruth. E ele a conhece, a Bíblia diz isso de uma maneira sutil, né, para dizer ele a conhece. Na verdade, os dois namoraram. Ele a conhece. E ela gera um filho. E olha que tremendo, porque o filho de Ruth não foi só para ela. Se você ler no capítulo 4 de Ruth, diz assim, 4:13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Então ele a conheceu, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a quem? A Noemi. As mulheres não disseram a Ruth, disseram a Noemi. Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e seja afamada em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois a tua nora, que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi tomou o menino no colo e cuidou dele. E olha o que as mulheres diziam. A Noemi nasceu um filho. A Noemi nasceu um filho. De quem era o filho? De Ruth. Mas o fruto de Ruth foi para restaurar a vida de Noemi. Deus restaurou a vida de Noemi através do filho de Ruth. Aquilo que ela produziu não foi somente sobre a vida dela. Aquilo foi para trazer uma alegria, uma esperança e restaurar a alegria de Noemi, a sua sogra. Então os frutos que o Senhor gera na sua vida é para restaurar a vida de outros. Aquilo que o Senhor te entrega não diz respeito somente à sua vida. Diz respeito à vida de outros, porque a primavera na sua vida encerra o inverno na vida de outros. Amém? Aplauda o Senhor. Quando Ruth pôde escolher ter descanso, ela escolheu produzir descanso na vida da sua sogra. Ela escolheu. E o seu filho foi para restaurar a Noemi. As mulheres falavam assim, a Noemi se deu um filho. Olha que tremendo isso. Eu quero ser essa pessoa na vida dos outros. Eu quero ser essa pessoa que produz alívio. Eu não sei se você tem, mas quantas pessoas produziram alívio na minha vida e na vida do Kiko durante períodos difíceis? Mulher, seja alívio na vida do seu marido. Tem maridos que chegam em casa depois de um dia onde ele já está tão pesado. A mulher, ela vem e ela coloca mais um pezinho. Ela vem e coloca mais um tijolinho. Ela deixa as coisas às vezes mais pesadas. Seja alívio na vida do seu marido. Seja alívio na vida do seu filho. Seja descanso na vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Às vezes tem pais que põem tanto peso sobre a vida dos filhos ao invés de aliviá-los. Coloca tanta carga sobre a vida dos filhos, coloca às vezes tanta carga, às vezes de perfeição sobre a vida dos filhos. Às vezes de nota. Às vezes a criança já está com a cabeça dela entupida de coisa porque precisa tirar uma boa nota na escola. E às vezes, em vez dos pais trazerem alívio, vem e coloca assim, você tem que tirar uma nota boa. Se você não tirar uma nota boa, você vai ficar de castigo. Se você não tirar uma nota boa, você vai apanhar. Se você não tirar não sei o quê. E ao invés de produzirem alívio, produzem mais peso. Funcionário, seja alívio na vida do seu patrão. Patrão, seja alívio na vida do seu funcionário. Seja alívio na vida do seu líder. Você sabe que a Bíblia, em Hebreus, ela diz que nós devemos obedecer e ser submissos aos nossos líderes para que eles façam isso com alegria, porque eles cuidam de nós como quem presta contas diante de Deus.
Produza alívio na vida dos seus líderes. Amém? Fala assim, amém. Amém. E uma das coisas que o Senhor nos trouxe nesse ano de 2012, nós estávamos debaixo da palavra o poder da liberdade, foi que o Senhor nos daria sócios de fé. Não sócios no sentido de produzir negócios. Sócios de você ter com quem alguém compartilhar. Alguém que te anime, alguém que te incentive. Sócios de fé. Repita comigo, sócios de fé. Sócios de fé quer dizer que você paga o preço com alguém por algo, para produzir alívio, para produzir em descanso. Teve alguém que produziu alívio, pelo que momentâneo, na vida do Senhor, Simão Cirineu. Quem sabe que é Simão Cirineu? Foi quem ajudou Jesus a carregar a cruz. Existem processos na nossa vida que nós temos que passar. Jesus passou pela crucificação, mas você pode produzir alívio na vida da pessoa por um momento. Os processos de Deus são pessoais. Você não tem como falar assim, não, Leila, eu vou pagar, eu vou fazer isso. Mas você pode ser um sócio de fé que me alivie durante o processo de Deus. Nós temos que ser essas pessoas que produzem alívio, que incentivam, assim como foi Simão Cirineu. E a Bíblia só cita ele falando a respeito dessas... Só pela produção de alívio, e mesmo assim não foi espontâneo. Diz que ele foi constrangido a isso. Mas seja você essa pessoa que produz alívio, que produz esperança. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Seja essas pessoas que deixam os seus dias muito mais leves. Isso é você manifestar o atributo de Cristo à vida dos outros. Fala assim comigo, produzindo alívio, eu manifesto um atributo do caráter de Cristo à vida de outras pessoas. Você produzindo isso, você manifesta um atributo do caráter do próprio Cristo sobre a vida das pessoas. Quando a gente vê lá na Bíblia, Jesus falando assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma de mim o meu jugo. E o que é o jugo? Senão aquela peça, não sei se hoje existe de outras coisas, mas eu conheço como de madeira, não sei se é de madeira ainda, que é uma peça que coloca sobre 2 bois para arar a terra. E quando ele fala, toma sobre si o meu jugo que é leve e suave, ele não está falando assim, olha, toma aqui algo que é meu. Ele está falando que, olha, entre no mesmo jugo que eu estou para que eu possa carregar com você as suas coisas. O que ele está falando, e que acho que a religião durante muito tempo nos falou assim, né, para lançar o nosso jugo e toma o meu, como se o Senhor tirasse algo e, jogasse algo sobre as suas costas. Ele, na verdade, fala assim, se submete ao mesmo jugo aonde estou, para que você possa encontrar descanso para a sua alma. E a Bíblia diz exatamente isso. Entra no mesmo jugo aonde está Cristo, para que Ele possa carregar com você o seu peso. O Senhor fez isso por nós, e por isso, quando nós produzimos isso, nós estamos manifestando um atributo e um caráter de Cristo sobre a vida das pessoas. Esses dias o Senhor tem nos falado sobre evangelismo. E foi tremendo o congresso que nós tivemos aqui desse Awake. Foi tremendo o que o Senhor fez. E eu acho tremendo os jovens saírem nas ruas com cartazes e falando assim, posso orar com você? Porque na verdade esse posso orar com você está carregado, me deixa te ajudar a dividir este peso. Deixa eu produzir um alívio sobre a sua vida, entregando isso que te preocupa ao Senhor para que Ele cuide. É isso que os jovens estão fazendo quando saem às ruas e falando, por favor, quem quer oração, deixa eu orar com você. Existe um alívio, existe uma resposta sobre a sua vida. Assim como nós podemos fazer isso dentro da nossa casa, com o intra-evangelismo. Aprendi com o pastor Henrique, não sei onde ele está, mas está por aí. Amém. Pensa que você está sentado aqui e eu não estava te vendo. Produzir alívio sobre a vida das pessoas, você manifesta um atributo do caráter de Cristo. Amém? Produzir alívio. As pessoas têm condições de conhecerem a Deus através da sua vida. Porque quem testifica a respeito de você não é você mesmo. As pessoas conhecem a Deus, Jesus falava assim, quem me vê, vê ao Pai.
As pessoas que te veem, veem ao Pai, veem a Cristo ressuscitado, que é a vida que flui de você. Faça isso sobre a vida das pessoas. Se disponha a orar com alguém. Se disponha com seus recursos a alguém. Quando eu falo de você produzir alívio na vida de alguém, eu não estou falando assim, cara, eu estou com você, hein? Cara, ó. Não, produzir alívio é você investir tempo. É você gastar seu tempo, é você investir seus recursos, é você gastar tempo de oração, é você gerar algo junto no Espírito. Quantas promessas o Senhor fala nesta casa, que o Senhor põe sobre a vida do apóstolo L, e traz inspiração sobre ele, e nós começamos a gerar isso junto com ele no Espírito. A visão muitas vezes nasce no coração dele, quase 100%. Nasce no coração dele e nós fazemos o quê? Vamos gerar juntos, sócios de fé. Repita comigo, eu sou um sócio de fé. O seu frutificar toca a vida de alguém. E nós estamos nessa estação. E acho que nunca houve, também não sei se nunca houve, mas já deve ter existido, uma estação onde as pessoas estão tão atribuladas, onde elas estão tão intolerantes. Hoje é capaz de você morrer numa briga de trânsito. Hoje as pessoas discutem por centavos, por pouca coisa. As pessoas matam e roubam por poucas coisas. As pessoas estão intolerantes. O mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, que eles fazem uma campanha relacionada ao suicídio. Você sabe que no Brasil 11 mil pessoas por ano morrem por conta do suicídio? 11 mil pessoas tiram a sua vida por ano no Brasil. E você pode produzir alívio sobre a vida de alguém. Você pode ajudar as coisas ficarem mais leves na vida de alguém. Você sabe que uma das coisas que a gente mais vê hoje é que as pessoas não sabem trazer a dimensão correta para determinadas situações. Tem pessoas que às vezes estão um pouquinho vermelho no banco e acham que é o fim do mundo. Tem pessoas que passam por situações tão simples, mas que ao seu ver são tão grandes e que isso é capaz de roubar a sua paz, que isso é capaz de roubar a sua alegria. Quantas pessoas atribuladas ao seu lado que você pode produzir alívio? Quantas pessoas ao seu lado que podem desfrutar daquilo que você tem produzido? É tempo de nós despertarmos. Fala comigo, é tempo de despertar. E o Senhor tem falado muito comigo que a primavera é um tempo de movimento. A primavera não é um tempo de ficar parado. Existe uma expressão, não sei se é uma expressão, ou se eu só ouvi na minha casa, se não existe essa expressão, mas que na primavera e no verão as pessoas ficam igual barata na rua, não é? É isso, né? As pessoas são igual barata, todo mundo sai na rua, na primavera e no verão. Todo mundo quer aproveitar, todo mundo quer passear. A primavera ela é uma estação de movimento. É onde o vento sopra, a chuva cai, o passarinho canta. É onde as sementes estão rompendo embaixo da terra para produzir frutos e flores. A primavera não é uma estação onde as coisas estão paradas. A primavera é uma estação de movimento, aonde as coisas estão acontecendo. E é necessário que nós, como igreja, nos movimentemos também. Não é tempo de nós ficarmos parados. Não é tempo de nós ficarmos apenas observando. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós prepararmos a terra. É tempo de preparar a terra para a chuva da primavera, para a chuva serôdia. Não sei se é seródia ou serôdia. É seródia ou serôdia? Amém. Essa chuva seródia ou serôdia que vem na primavera. É este tempo que nós estamos. Um tempo de preparar a terra. E por que eu estou falando que isso é uma construção? O pastor Felipe Arcas, está vendo? Já te coloquei como pastor Felipe Arcas. O Felipe falou aqui sobre nós prepararmos o ambiente para para o milagre do Senhor. Então você vê que Deus vem construindo. O Senhor está formando algo sobre nós. É tempo de preparar a terra para a chuva que vem. Nós não podemos ficar parados. E Deus não falou, levanta-te.
levanta-te, porque o vento de Deus irá soprar. E mais uma vez o Senhor nos manda observar a natureza. Qual foi um dos assuntos mais comentados nos últimos dias? Se não o furacão Irma, se não a Maria e o José, não é? Era isso mesmo, né? Maria e José, que nada mais é do que um vento forte que vem. E o vento do Senhor vem sobre nós. Mas o vento do Senhor não está sempre relacionado à destruição. Você sabe o que foi que abriu o Mar Vermelho para que o povo de Deus passasse? Um vento. Diz que veio um vento que dividiu o mar para que o povo passasse de pé enxuto. Então nem sempre um vento ele traz destruição, nem sempre um vento vem para tirar as coisas do lugar, mas o vento às vezes fala de transição, o vento fala de expansão e pasmem, o vento fala de visibilidade. Visibilidade? Sim, visibilidade. E eu queria que você abrisse comigo em Cantares. Fala comigo, eu sinto o vento. Cantares, capítulo 4. Não precisa abrir, eu leio. Que diz assim: jardim fechado, és tu, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romã com frutos excelentes, com a rena e com o nado, o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas, ribeiros que correm do Líbano. E agora fala assim comigo, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Fala comigo, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Amém? Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, sopra no meu jardim. Olha que coisa linda! Isso faz com que o jardim se torne visível. E eu estava compartilhando essa palavra com a pastora Zelinda, que veio lá de Marilândia, da roça. E ela estava compartilhando comigo que eles sabiam quando vinha a chuva pelo vento. E você sabe o que o vento trazia? Um cheiro de café, porque tinha uma plantação de café. É isso, Zê? Havia uma plantação de café onde eles não conseguiam ver, mas eles sabiam que estavam gerando frutos pelo cheiro que o vento trazia. O vento também nos anuncia a chuva. O vento também nos anuncia uma estação. E o Senhor tem levado o cheiro do sonho de Deus sobre as nações. O Senhor tem levado através do vento, o cheiro daquilo que Ele tem produzido neste lugar. E entenda que quando eu falo sonho de Deus, eu não falo apenas de um ministério. Eu falo de se propagar, de fato, algo que o Senhor sonhou. Amém? O Senhor tem nos feito visíveis, através do perfume que tem sido gerado neste lugar e tem se derramado sobre as nações. E você sabe qual é o perfume? É o perfume de Cristo. O que a Bíblia diz? Que nós somos o bom perfume de Cristo. E quando o vento bate sobre nós, o que ele leva é o perfume de Cristo às nações. Então os ventos também nos faz visíveis. É tempo de visibilidade. O vento está soprando sobre nós. O vento está soprando sobre nós. É tempo de visibilidade. Nós estamos na primavera. Estação de movimento. Estação de movimento. Não é tempo de permanecer parados. Não é tempo de permanecermos apáticos. Não é tempo de sermos egoístas. Na verdade, nunca é tempo disso. Muito menos agora, onde o Senhor está nos falando que nós precisamos nos movimentar.
Existem pessoas ao seu lado que podem desfrutar ou que podem comer do fruto que tem sido gerado na sua vida, como Noemi comeu do fruto gerado por Ruth. O que você tem produzido a outros? O que você tem produzido a outros? Ou será que o seu dia a dia é tão importante que não cabe mais nada além de você mesmo? É tempo de despertarmos. É tempo de despertarmos. E é tão simples você oferecer um abraço a alguém. E é tão simples você orar por alguém. É tão simples você falar com alguém: oi, tudo bem, como você está? E você abrir uma oportunidade que é para que a pessoa se achegue a você. É tão simples. É tão simples e tão difícil ao mesmo tempo, né? É tão simples. Mas parece que às vezes para a gente conseguir fazer isso é tão difícil. E sabe o que acontece com o fruto que se as pessoas não comem? Ele apodrece, cai. É tempo de nós despertarmos. O vento do Senhor vem sobre nós e nos faz visíveis. E não somos nós que testificaremos a respeito de nós mesmos. E para terminar, a chuva antecede, o vento antecede a chuva. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Queria que você abrisse em Provérbios. Eu quero que você entenda o quanto você é rico, para que as pessoas possam desfrutar e se achegar a você, e ter alívio, e ter descanso, e ter refrigério. Diz que o Senhor preparou uma boboreira para Jonas, e aquilo produziu alívio na vida dele. Uma boboreira, nunca acho que vi um pé de abóbora, mas deve ser abóbora rasteira, né? Eu não sei como ele se enfiou debaixo da folha da boboreira, mas de alguma maneira ele entrou e encontrou alívio e descanso naquele lugar. Provérbios, capítulo 16, versículo 15. Fala comigo: sinto o cheiro de chuva. Sinto vento. É tempo de florescer. Em Provérbios, capítulo 16, diz assim: na luz do rosto do rei está a vida. O seu favor é como a nuvem de chuva na primavera. Repita comigo assim: o seu favor é como a nuvem de chuva na primavera. E quando eu falei isso, o Senhor me trouxe uma outra palavra profética que está sobre nós. E que é engraçado que eu estava compartilhando com as mulheres ali atrás, e a Fanny também, cadê a Fanny? Está ali. Também compartilhou que o Senhor trouxe essa palavra profética forte no coração dela de novo. Aqui fala que a chuva que cai na primavera, o favor do Senhor, é como a nuvem de chuva que cai na primavera. E o Senhor me trouxe de novo aquela palavra que o rei perdeu o sono. Essa palavra profética está tomando força de novo sobre nós. O rei perdeu o sono. Quando nós falamos aqui de chuva, dessa estação, o Senhor tem falado de um tempo de favor sobre nós. E não um favor que vai favorecer a sua vida, mas é um favor porque quando Esther achou favor diante do rei, não foi por uma causa pessoal. Ela achou favor diante do rei por um povo. Então, quando o Senhor está falando aqui que é tempo do favor do Senhor, é sobre um povo, é sobre uma nação. Existe um tempo de favor do Senhor sobre nós e o rei perdeu o sono. Amém? E na sexta-feira, eu acordei, eu sabia que o Senhor estava querendo falar algo comigo e rapidamente fui ali abrir coisas muito rápidas antes de levar as crianças para a escola. E o Senhor me deu esse versículo, que o favor do Senhor é como uma nuvem de chuva na primavera. E no meu coração veio, não é que eu senti um cheiro de chuva, mas sabe quando parece sentir chuva? Eu tive essa sensação, a chuva, senti no meu espírito uma chuva de Deus.
E eu compartilhei com o pessoal da diretoria que Deus tinha me dado esse versículo. E por incrível que pareça, antes do almoço, a pastora Luciana Acas me mandou uma mensagem, ela me ligou. E ela falou: Leila, eu estava andando no shopping e o Senhor mandou te comprar um guarda-chuva. Será que você consegue entender o que o Senhor está produzindo? Você consegue entender que Ele me deu um cheiro de chuva e ao mesmo tempo já providenciou com a Lu um guarda-chuva para isso? Você consegue entender que nós estamos numa casa profética e nós estamos preparados para a chuva do Senhor? É tempo do favor sobre nós. É tempo do favor do Senhor sobre nós. Amém? Coloque-se de pé. Você consegue entender que Deus está falando? Que é tempo de chuva, que a primavera chegou. É tempo do favor do Senhor sobre nós, porque o favor do Rei é como uma chuva na primavera. E o Senhor já falou assim: pode esperar a chuva. A Lu, ela me deu o guarda-chuva e falou isso. Ela falou: o Senhor falou, pode esperar a chuva. E eu estou aqui, esperando a chuva do Senhor. Amém? A chuva do Senhor vem sobre nós. Os ventos nos avisam que a chuva está chegando. O vento que passou na sua vida não foi para produzir destruição. O vento que passou na sua vida foi simplesmente para anunciar uma nova estação de frutos sobre a sua vida. A poda vem para produzir frutos maiores. A poda vem para produzir frutos maiores. A poda vem para produzir santidade. A poda vem para produzir caráter. É isso que a poda do Senhor faz sobre nós. É isso que o Senhor fez sobre nós. E só para falar uma coisa para essas mulheres, que levantou do livro, mas vale para todos, que nem sempre essa poda foi gerada pelo Senhor. Porque nem tudo o que aconteceu estava no coração de Deus. Mas o Senhor transforma isso numa poda que produz frutos. Amém? Nem sempre, como nós aprendemos ali na história, foi o agricultor que podou. A chuva também podou as plantas. O burro, como nós lemos ali, o asno, também produziu. Existem circunstâncias na sua vida que não foram geradas pelo Senhor. Porque às vezes não está no coração do Senhor que um pai de família vai embora. Não está no coração do Senhor que você sofra algum tipo de abuso. Não está no coração do Senhor várias coisas. Mas estas coisas se transformam em poda para que gerem frutos acessíveis a outros. Os seus frutos são maiores. Os seus frutos são acessíveis. E mais do que isso, os seus frutos são constantes. Você não vai dar fruto hoje e só daqui 2 anos. Os seus frutos são constantes. É isso que o Senhor produziu sobre nós neste tempo. Amém? Amém, igreja? É tempo do favor do Senhor sobre nós. É tempo da chuva do Senhor sobre nós. Amém?